Agora é oficial. Se o fundo de pensão perde os seus documentos, quem perde o dinheiro é o participante. A Receita Federal, a Previc e a SUSEP publicaram uma nova instrução normativa que valida o sumiço de documentos relacionados aos fundos de pensão e transfere para você, participante, a responsabilidade de provar o tempo do investimento. Essa é a notícia da semana. Em ato inédito, a Instrução Normativa Conjunta 001 de 2025 já está em vigor desde o dia 18 de fevereiro e determina que, se você tem um plano de previdência complementar e precisar transferir seus recursos para outro plano, seja por retirada de patrocínio ou migração de planos, a entidade de origem é obrigada a repassar suas informações sobre o tempo de acumulação da reserva, ou seja, há quantos anos o seu dinheiro está investido. Isso é fundamental porque quanto maior o tempo de investimento, menor a alíquota do imposto de renda no regime regressivo, novidade trazida pela Lei 14.803 de 2024. O problema é que a nova norma permite que as entidades aleguem que perderam esses registros sem sofrer penalidade alguma. O artigo 4º, parágrafo 5º, deixa claro: se a entidade antiga disser que não tem mais os dados, ela não será responsabilizada por isso. E o que acontece se os dados forem perdidos? O artigo 5º responde: o tempo de acumulação será zerado. Isso significa que, se você tinha direito à menor alíquota de R de 10%, pode ser tributado na faixa máxima de 35%, só porque a entidade não repassou suas informações. A norma ainda tenta oferecer uma solução, mas que na prática não funciona para a maioria dos participantes. O artigo 6º, parágrafo 6º, diz que quem tiver documentos que comprovem o tempo de acumulação poderá manter o benefício da tributação reduzida. Mas quem tem esses documentos? A maioria dos participantes nunca recebeu esses registros porque a responsabilidade de guardá-los sempre foi das entidades. A norma é motivada por migração entre planos, retirada de patrocínio e fala expressamente de fundos de pensão que foram extintos. E tem mais. O artigo 7º reforça que essa regra também vale para migração e retirada de patrocínio. Isso significa que, se uma empresa patrocinadora decidir sair do fundo de pensão, os participantes serão forçados a transferir seus recursos e podem perder os registros do tempo de investimento. Sem a obrigação formal de repassar as informações, muitos podem acabar pagando mais imposto sem sequer perceber o prejuízo. Além disso, a retirada de patrocínio pode acelerar a precarização dos benefícios e dificultar a revisão dos direitos no futuro. A norma retira a obrigação das entidades de manter esses dados e joga todo o problema para o participante. E o pior: não há fiscalização para garantir que as informações sejam fornecidas corretamente. Toda transação acontece entre a entidade retirante e a nova entidade que recepcionará o plano. Se a entidade disser que não possui os documentos, nada acontece. Isso significa que, mesmo que o participante tente recorrer, não há um órgão responsável por obrigar a entidade a buscar esses registros. SUSEP, Previc e Receita Federal não fazem parte dessa movimentação. Essa mudança pode impactar milhares de participantes que confiaram que o seu tempo de acumulação estava protegido. Agora, mais do que nunca, você precisa ter posse dos seus documentos e registros do seu fundo de pensão. Sem isso, pode acabar pagando muito mais imposto sem necessidade. Além disso, a falta de documentação pode dificultar a revisão de benefício, impedir comprovações futuras e até limitar sua capacidade de recorrer contra cobranças indevidas. E para esclarecer suas dúvidas e entender como juntar os seus documentos antes que seja tarde demais, vamos falar mais sobre esse tema na live que acontece toda quinta-feira às 14 horas aqui no canal Fundo de Pensão.
E você também pode participar do nosso encontro 60 e Fala, toda terça-feira, às 14 horas. Lá eu vou te mostrar como ter toda a documentação necessária para proteger os seus direitos e o que pode ser feito agora para evitar problemas no futuro. É online e é gratuito. Você pergunta, eu respondo e todos aprendem. Nos vemos lá!